Olá, nesse vídeo nós vamos falar tudo sobre câncer de pulmão, como tratar por cada estágio. Eu sou Gustavo Schwartzman, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. O câncer de pulmão, ele sempre parte de um diagnóstico que infelizmente é motivado por sintomas. Isso geralmente indica que ele está com um estágio um pouquinho mais avançado. Felizmente, hoje nós temos a indicação do rastreamento do câncer de pulmão com a tomografia de tórax para pacientes de risco mais elevado, aqueles tabagistas entre 50 e 80 anos de idade, aqueles que têm história familiar importante ou exposições a outros agentes que podem causar câncer de pulmão. Pacientes que moram em cidades poluídas também têm um risco aumentado, então às vezes a gente costuma fazer tomografias também de rastreamento. Nesses casos a gente encontra tumores em estágio 1. Isso também é frequente quando a gente faz tomografias por outras causas. Teve Covid-19 e fez uma tomografia, teve algum problema cardiovascular e acabou fazendo uma tomografia, e aí encontra um nódulo que a gente chama de incidental, sem querer. E aí, baseado nisso, a gente consegue diagnosticar um câncer de pulmão na sua fase precoce. Nesses casos, o tratamento cirúrgico é muito resolutivo e a gente sempre preconiza para que a cirurgia seja por via robótica, que é mais segura para o paciente, mais fácil para o cirurgião. Sangra menos, o paciente vai embora mais rápido para casa. Nos casos de doenças muito pequenas, até cirurgias menores podem ser feitas, como segmentectomias anatômicas. Em alguns casos mais avançados, a gente precisa fazer a lobectomia, e a pneumonectomia, que é tirar o pulmão inteiro daquele lado, é muito pouco utilizada hoje. Nós temos como alternativa a cirurgia a radioterapia para tumores de estágio 1, 2 ou 3 para pacientes que não têm boas condições cirúrgicas ou porque o tumor é muito avançado para ser ressecado. Então, pacientes muito idosos, com carga tabágica muito elevada, com comorbidades, às vezes a gente faz a radioterapia, que ela é muito efetiva para controle local, um pouquinho menos efetiva para controle regional. Então, sempre que possível, a gente preconiza a cirurgia. O tratamento para doença estágio 2, 3, que ainda é passível de tratamento com cirurgia ou radioterapia, quase sempre é complementado com remédio, porque apesar de a cirurgia remover completamente o que você está vendo, a gente tem um risco de ter doença que a gente não está vendo, que é o que a gente chama de doença microscópica. Esse risco pode ser de 30% até 80% de que tem doença microscópica remanescente, apesar da cirurgia ter sido completa. Ou seja, o risco da doença voltar é muito grande em alguns casos, progressivamente maior do estágio 1 até o estágio 3. E aí, por isso, nós indicamos tratamento complementar que envolve quimioterapia, que envolve imunoterapia, e para pacientes que têm alterações moleculares específicas, que são aqueles que geralmente não fumaram ou fumaram muito pouco, que são mais jovens, até mais saudáveis por não terem fumado, a gente tem uma chance grande de encontrar alterações moleculares que podem ter tratamento-alvo dirigido. E hoje o que tem de evidência e de aprovação pela Anvisa é contra o gene EGFR. O gene EGFR está alterado em mais ou menos 20, 30% dos casos, e a gente tem um remédio que bloqueia a ação desse gene quando está aberrante, e a gente tem uma redução importante do risco de recidiva para tumores operados. Outro gene que tem dados, mas ainda não tem aprovação, que deve vir em breve, é o gene ALK, que tem um inibidor também específico, já com estudos que mostram redução da recidiva. Para os casos que não tem nenhuma alteração molecular, a imunoterapia funciona muito bem, e sempre que possível ela deve ser feita junto com a químio, antes da cirurgia, que ela funciona melhor do que depois da cirurgia. Então, antes de ser operado, mesmo que tenha boas indicações e boas condições de cirurgia, é importante ouvir todo o cenário para ver se o tratamento com remédio deve ser feito antes ou depois da cirurgia. Para doenças que não são passíveis de cirurgia, mas ainda estão localizadas, com gânglios no tórax, a gente pode fazer a radioterapia também com a quimioterapia, seguido de imunoterapia novamente. E para aqueles casos de doença estágio 4, doença mais avançada, com metástases, que podem ser metástases em baixo nível de doença, como poucas lesões no pulmão, na pleura, às vezes no osso, ou casos mais graves, com metástase no fígado, no cérebro, a gente tem que fazer tratamento com remédio. Aí não adianta fazer cirurgia, porque a doença não está mais restrita ao pulmão. Então você tem que tratar algo que vai pelo sangue e que pegue tudo ao mesmo tempo. Então, para isso, nós utilizamos o tratamento-alvo dirigido com a pesquisa molecular adequada. Então, a gente preconiza que um painel amplo que teste centenas de genes seja feito para que se encontre o alvo específico e dê o remédio apropriado. Cada alteração molecular tem um remédio específico. E para os casos onde não se encontra nenhuma alteração molecular, a gente usa a imunoterapia, que deve ser usada para todos os casos. Hoje a gente não discute quem precisa de imuno, a gente discute quem precisa de químio.
Porque tem casos que, com biomarcador alto, o PDL1, a imunoterapia sozinha pode dar conta do recado. Em casos que o PDL1 não é tão alto, a gente tem que conciliar um pouquinho de quimioterapia. Mas fazer quimioterapia sozinha para câncer de pulmão, independente do seu tipo, quando ele tem metástases, é pouco. É insuficiente. E, infelizmente, a realidade ainda de muitos brasileiros, particularmente no sistema público de saúde. Então, as mensagens finais aqui são de que o estadiamento adequado, a parte molecular e a decisão terapêutica tem que ser muito bem planejadas para que o paciente tenha a melhor chance de sair bem do seu tumor e de conseguir desfrutar de uma vida longa e com boa qualidade. Obrigado.